Salve galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Medeiros, onde nós falamos de Botafogo, sobre nossa paixão, né? E ontem eu preferi tirar uma folguinha, digamos assim, de Botafogo, porque eu ainda estava com a cabeça muito quente, muito estressado do jogo contra o Internacional. Parece que toda vez que a torcida do Botafogo ela cria uma expectativa, logo em seguida vem a decepção. E isso é muito frustrante, né, cara? Porque acaba tirando você do sério, né? Nós somos seres humanos e cada um lida com as decepções de alguma forma. E eu preferi não fazer um vídeo de cabeça quente para não vir aqui e falar para milhares de pessoas coisas em que eu possa me arrepender depois. Correto? Então eu preferi fazer esse vídeo hoje, com a cabeça mais fria, já projetando o clássico contra o Fluminense, até porque não tem nada perdido, né? Não tem terra arrasada, a derrota contra o Inter machucou bastante, porque era a oportunidade de entrarmos no G8, o América Mineiro tinha perdido, o Atlético Mineiro perdeu também, e o Botafogo tinha a chance de vencer o Internacional e entrar no famoso G8 aí que dá vaga para a Libertadores. Mas não foi assim que aconteceu. O Botafogo perdeu em casa para o Internacional, que a gente precisa valorizar também a equipe do Internacional, que é uma equipe muito bem montada pelo Mano Menezes. Não à toa está na vice-liderança do campeonato. É um time que não perde há bastante tempo. É um time que tem uma solidez defensiva impressionante. Eu achei até que o Botafogo no primeiro tempo foi bem, não conseguiu converter as chances que teve em gol, e aí no segundo tempo acabou se perdendo, né? Na partida, teve o momento de oscilação, o Internacional foi eficaz, foi eficiente, conseguiu fazer o seu gol e depois o Botafogo perdeu totalmente o psicológico mais uma vez. Isso vem atrapalhando os jogadores também, né? Quando o Botafogo toma um gol dentro de casa, ele perde completamente a cabeça. Parece que não consegue suportar aquela pressão de não estar ganhando dentro de casa. E foi assim que se desenhou a partida. Um primeiro tempo até razoável para bom e um segundo tempo muito abaixo, muito mal no segundo tempo. O Botafogo e a vitória do Internacional acabou sendo, na minha visão, até que merecida pelo segundo tempo do Botafogo, foi muito ruim, né? Não acho que o Botafogo mereceu a vitória em algum momento, né? O Botafogo, se fosse um empate até dava para aceitar, mas o Botafogo realmente não foi merecedor de vencer a partida contra o Internacional, e isso frustrou a torcida. No final do jogo teve vaias da torcida para o time. Muita gente fala, o Botafogo está fazendo uma boa campanha, é o primeiro ano. Se a gente pegar os comentários de quem está na mídia tradicional, né? Sport TV, ESPN, que comentam os jogos, todos os comentaristas falam a mesma coisa. O Botafogo está fazendo uma boa campanha, a torcida tem que ter paciência, primeiro ano de SAF, essas coisas todas. Eu concordo até com eles que está sendo um primeiro ano de SAF até acima da expectativa do próprio Botafogo. O Botafogo colocou como primeira meta, nesse primeiro ano de SAF, ficar na Série A. Isso já aconteceu. O Botafogo está sonhando agora com vaga na Libertadores, no primeiro ano de SAF. Então, o objetivo que foi traçado pelo Botafogo já está até acima do que realmente estava lá no início. Só que o que acontece, o que essas pessoas, né, o que esses comentaristas esquecem um pouco, é que o torcedor do Botafogo carrega anos e anos de frustrações, né? E isso vem para dentro do estádio, isso vem no momento da vaia, isso vem no momento de uma derrota, né? O torcedor, ele não apagou a história que aconteceu antes da SAF nos últimos anos, né? Aquilo ali não foi passado uma borracha, né? A gente entende que é o início de um projeto esperançoso agora, né? Um início de um projeto com investimentos, que a gente tem certeza que vai dar certo, já está dando certo. O Botafogo está com um time muito melhor, o Botafogo vai ao longo dos próximos anos começar a disputar as principais competições, só que não tem como simplesmente a gente passar uma borracha em tudo que aconteceu antigamente, mesmo
sabendo que não é culpa do Textor, não é culpa de quem está lá hoje. Mas são anos e anos em que o Botafogo só decepciona a sua torcida. Então, o torcedor não tem como passar uma borracha em 2020, no rebaixamento. Não tem como passar uma borracha em 2019, onde o Botafogo brigou para não cair. Né? Então, assim, acaba refletindo isso no estádio, né? O torcedor tá cobrando dias melhores e quer para ontem, quer para agora. Não tem como você chegar para um torcedor do Botafogo hoje e falar para ele, cara, fica calmo que daqui a 15 anos vai dar certo. Daqui a 10 anos vai dar certo. O torcedor do Botafogo não vai querer entender isso, apesar de saber que estamos num projeto muito bom, que tenho certeza absoluta que vai dar certo. Como eu já disse nesse vídeo aqui, para mim já está dando certo. Investimentos, time muito melhor. Pela primeira vez eu acho que o Botafogo está conseguindo montar um elenco. Faltam ainda peças a serem ajustadas, né? Lacunas a serem preenchidas, mas eu acho que o Botafogo começou a montar um elenco nesse ano, e ano que vem a tendência é que o Botafogo melhore mais ainda o seu elenco, com mais investimentos. Então, assim, é preciso separar uma coisa da outra, né? É preciso eu chegar aqui com cabeça fria, ter paciência para falar, porque eu tenho certeza que se eu tivesse feito um vídeo ontem eu não estaria falando dessa forma, eu estaria aqui falando um monte de coisa, perdemos pro Inter, que não sei o que, papapá. Agora eu tô com um pouco mais sereno, né? Um pouco mais tranquilo. Óbvio que eu não gostei da derrota, ninguém gosta de perder, mas não acho que tenha terra arrasada. Acho que dá pra gente se recuperar, principalmente que agora é um clássico contra o Fluminense. O Botafogo não pode perder esse clássico. Se o Botafogo quer se recuperar, precisa de um bom resultado nesse clássico contra o Fluminense. O primeiro turno, o clássico contra o Flu, no Newton Santos. Para variar, a gente perdeu no Newton Santos. Foi 1-0 Fluminense, gol do Manuel. Foi uma partida muito ruim, era um outro time, completamente diferente do que a gente tem hoje. O Fluminense teve quase 80% de posse de bola, dominou o jogo inteiro, o Botafogo não conseguiu fazer quase nada naquela partida. Espero que seja um jogo diferente no Maracanã. A gente sabe do estilo do Fernando Diniz, de toque de bola, etc. Mas eu acho que o Botafogo está mais capaz de enfrentar esse time do Fluminense, está mais capacitado. E acho que o Botafogo pode vencer essa partida contra o Fluminense e recuperar esses pontos perdidos do jogo contra o Internacional. Clássico não tem favorito. Clássico é decidido sempre nos detalhes. Espero que esses detalhes favoreçam o Botafogo no domingo no Maracanã. E depois a gente vai ter que tirar na marra essa questão de não ganhar em casa, cara. Porque depois desse jogo contra o Fluminense, a gente pega o Bragantino e o Cuiabá, 2 rodadas seguidas no Newton Santos. 2 equipes que estão na parte de baixo da tabela, 2 equipes que estão mal no campeonato, tanto o Bragantino quanto o Cuiabá. E aí sim, não vai ter nem a desculpa da gente virar aqui e falar, não, mas o Internacional é vice-líder, é um time muito bom, realmente. Não, o Bragantino e o Cuiabá estão lá embaixo e o Botafogo precisa ganhar dessas 2 equipes no Newton Santos. A gente perdeu pro Palmeiras no Newton Santos, beleza, líder do campeonato, um time muito bom, já é campeão. Perdemos pro Internacional, vice-líder, um time também que está muito bem no campeonato, baita trabalho do Mano. Agora Bragantino e Cuiabá não vai ter essa desculpa. Precisa vencer essas 2 rodadas dentro do Newton Santos. Mas a gente tem agora o clássico contra o Fluminense, que eu acho uma ótima oportunidade do Botafogo se recuperar desses pontos perdidos para o Inter. Beleza? Vamos agitar esse clássico de domingo. Hoje é terça-feira, né? Início de semana. Tem uma semana cheia, livre para trabalhar, para treinar. O Botafogo vai ter a volta de alguns atletas, vai ter a volta do Vitor Cuesta, né? Lucas Fernandes deve voltar também. Perdemos o Tietê, suspenso, né? O Danilo Barbosa deve ser o titular contra o Fluminense. Mas eu acho que dá para o Botafogo se recuperar sim, dá para o Botafogo vencer o Fluminense. Vamos conversando, tem muito vídeo ainda para fazer ao longo da semana para a gente aquecer esse clássico contra o Flu. Beleza? Deixem seus comentários, se inscrevam aqui no canal do Medeiros. Um abraço aí, até a próxima.